Bom, então vamos iniciar, né, a aula de hoje, né, que vai ser, no fundo, uma continuidade daquilo que nós vimos na aula passada. E nós vamos, na continuação, né, do assunto que nós vimos, né, falar também dos processos de capitalização por juros simples e juros compostos, né? Quer dizer, nós vamos trabalhar inicialmente com aquela situação envolvendo um período, né, aquela análise da promessa de pagamento que nós fizemos na semana passada, que envolvia um único período, né? E aí nós vamos estender essa situação para um caso que envolve 2 períodos, né? E vamos finalizar a aula com a situação geral de N períodos, né? Então, primeiro de uma forma um pouco mais teórica aí, e depois na próxima aula nós vamos exercitar o uso aí dessas expressões aí mais fundamentais envolvendo juros simples e juros compostos, né, que nós vamos ver mais ao final da aula. Então nós vamos fazer aí 3 exercícios até só para você fixar melhor essas ideias, né? Então faça aí no seu caderno, né, que esse primeiro exercício seria esse. Nós temos um valor presente de 5 mil, um valor futuro, né, de 15 mil, né, e nós queremos achar aí a taxa de juros. Tá? Então, veja, nessa situação, né, o que você vai pensar? Você vai pensar na cabeça, primeiro, esquema da operação, segundo, como é que eu associo, né, valor presente, valor futuro e taxa de juros. Então, aqui seria a forma prática de você enxergar isso. Qualquer uma daquelas 3 expressões que a gente viu no slide anterior, basicamente são variações na mesma ideia. Então, a gente sabe que 1 mais J é 15 mil dividido por 5 mil, né? Isso aí vai dar 3, né? Então, 1 mais J é igual a 3, né? Então, a gente tem o 3 vai ser exatamente 1 mais 2. Então, o nosso J, ele tem que ser 2. Tá? E como é que a gente interpreta esse 2 aqui? É 200%. Tá? Isso aqui, a pessoa fica meio incômoda com essas taxas altas, né? Então, até eu pus esse exemplo para deixar claro isso, né? Isso aqui seria exatamente 200 dividido por 100, que dá 2. Né? Por isso que é 200%. Tá? Então, lembra que nós vimos até uma situação parecida, né? Que a taxa de juros do cheque especial é mais ou menos isso aí. Tá? De 300%. Tá? Aliás, até um pouco maior, né, que essa aqui, né? 300%. Né? Pois não. E por que você somou 1 ali, 200%? Veja, o que nós estamos resolvendo é isso aqui. 1 mais J é 3, né? Porque 1 mais J tem que ser 15 mil por 5 mil. Tá? O 3 é 1 mais 2. Então, resolvendo o J tem que ser 2. Entendeu? Então, a questão aqui é, por que você está somando aqui? Porque é exatamente como a gente define o J. No fundo, o J é essa expressão aqui, menos 1. Mas é interessante você enxergar o fator de crescimento e sempre dele você conseguir já diretamente enxergar a taxa de juros. Porque, em geral, o que você faz, né, a operação é sempre dividir, né, o valor futuro pelo valor presente, e aí você tem que saber interpretar onde que está a taxa de juros ali dentro. Você vai ter que sempre subtrair 1. Então, o J vai ser isso aqui. Mas por que ele é 200%? Porque 200% é exatamente 200 dividido por 100. 200%. Tá? Então,
né, se acostumar, né, com essas situações é importante. Bom, vamos ver um segundo exercício em que o valor futuro é 2.200, a taxa de juro é 10% e nós queremos achar o valor presente. Tá? Então, qual que seria o valor presente? Tá? Então, pensa um pouquinho. Então, o valor presente, a gente lembrar, né, das expressões aí que a gente viu no slide anterior aí, quer dizer, o valor presente vai ser o valor futuro dividido por 1 mais a taxa de juros. Veja, o que eu sugiro? Memorize uma das fórmulas e sempre você vai conseguir derivar as outras duas. Tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho o valor futuro e tenho a taxa de juro. Então, eu posso facilmente, né, encontrar, né, 2.200 dividido por 1 mais 10 aqui, vai me dar 2.000. Né? Então, aqui, essa seria a situação. Né? Achei o valor presente, nessa situação que eu sei o valor futuro e a taxa de juros. E a última situação, né, daquelas 3 possíveis aí, eu sei o valor presente, né, então o valor presente aqui é 1.200, o valor futuro eu não sei e a taxa de juro é 15%. Né? Então, nesse caso aqui, né, valor futuro vai ser o valor presente vezes 1 mais J. Né? Valor presente vezes 1 mais J. Né? A gente tem o valor presente, nesse caso aqui, a gente tem o valor presente, então encontre o valor presente nesse caso aqui. Né? Qual que seria? Encontre aí. Pois não. Como é que é? Veja, o tempo quanto que é aí? Não, 1 ano, mas assim, geralmente em meses, né? Veja, nós não introduzimos capitalização ainda. Nós estamos trabalhando com problemas de um período. O período não tem N. O N é 1. Tá? Isso é importante você enxergar. Quando você tem um período, e sempre uma operação que envolve um valor presente e um valor futuro, embora você possa expressar a taxa, como nós vamos ver, em períodos menores e depois você calcular uma taxa para todo o período, quer dizer, essa taxa para todo o período vai sempre cair nessa situação. Tá? É importante você entender fundamentalmente a noção de juro. E veja, essa noção independe de ser juro simples ou juro composto. É sempre igual para um período. Tá? Então, quanto que vai dar nessa situação aqui? Quanto que vai dar? Faça a conta aí. Vamos lá. Quanto que deu aí? 1.200, o que eu vou ter que fazer aqui? 1.000, né, aqui, ó, o nosso VF, né, vai ser o 1.200 vezes 1 mais 0,15, que vai dar quanto isso? Quanto? 1.380. Tá? Então, o valor futuro aqui vai ser 1.380. Tá? Ok? Então, veja, você sabe duas das variáveis, você pode sempre encontrar a terceira sem nenhuma dificuldade. Tá? Ok? E aí nós discutimos, né, voltando àquele problema do empréstimo ao professor, né, quer dizer, nos problemas envolvendo operações de crédito, né, a hora que você está definindo a operação, certamente, quer dizer, aquele valor futuro que está sendo
esperado nessa operação, né, especialmente na operação de crédito, né, do ponto de vista do que você está planejando, aquilo que você vai escrever na nota promissória, quer dizer, é muito razoável a gente sempre pensar que o valor futuro vai ser maior que o valor presente, né? Ou seja, a taxa de juro nessa operação vai ser uma taxa positiva. Né? E aí nós tentamos explorar aqui na classe, né, razões que levam, né, essa taxa de juro nesse tipo de operação, na hora que ela está sendo definida. E é interessante isso, nós vamos distinguir daqui a pouco duas situações. A situação no momento em que nós estamos realizando a operação, aquilo que é a taxa nominal da operação, que nós vamos definir daqui a pouco, daquilo que vai ser a taxa efetivamente observada a hora que essa operação ela for finalizada. Porque lembra que essa operação pode ser que o valor futuro você não receba nada. Tá? E aí isso vai definir uma certa taxa de juro numa situação da operação efetivamente já encerrada, que a gente chama uma taxa de juros ex post. Né? Nós vamos já explorar essa ideia daqui a pouco. Né? Então aqui nós introduzimos, aqui nós discutimos, aqui na sala de aula, esses 4 elementos aqui importantes, né, que acabam sendo fundamentais, né, na hora que uma operação como essa está sendo negociada. Né? As duas partes aí, especialmente o credor, né, aquele que vai se desfazer aí dos R$1.000, ele vai estar muito preocupado em não estar definindo uma taxa que seja uma taxa eventualmente muito baixa e que não cubra eventualmente a questão de inflação, né, que nós vamos explorar ainda com mais profundidade, a questão de custo de oportunidade, né, do dinheiro, o risco e eventualmente até o problema de liquidez, né, de você precisar, por alguma razão, você que emprestou dinheiro, você mesmo se vê na condição de precisar de dinheiro, né, por alguma razão, você precisar se desfazer dessa nota promissória antes do final da operação. Né, isso pode exigir que você venda essa nota por um preço relativamente mais baixo, até porque não é todo mundo que vai querer entrar nessa operação, talvez porque nem conheça o professor ou coisa desse tipo. Né? Então, pode ser que você perca algum dinheiro. Então, é importante que você considere isso também na análise da operação. Né? Então, nós discutimos exaustivamente esses vários fatores, esses motivos. Né? E, eventualmente, você pode pensar em outros motivos aí, né? Custos de transação diversos, etc. Né? Bom, aí nós sintetizamos, né, os dados do mercado brasileiro, né, envolvendo aí taxas de juros e comparamos com a situação do mercado internacional, até para a gente poder ter uma base, né, para a gente continuar nesse raciocínio de definir um valor que seja razoável para a nossa operação envolvendo aí empréstimo. Né? Bom, então nós vimos aí que a caderneta de poupança está aí na faixa aí de em torno de 6,5% ao ano, CDI, Selic aí um pouco mais de 12%, né? E nós ressaltamos, né, que essas taxas elas são taxas que incluem, né, o imposto de renda. Você vai receber menos do que essa taxa que está sendo expressada aí nesses números. Aqui no Brasil, nós ainda não estamos expressando as taxas aqui em termos mensais, né? Mas nós vamos aprender a fazer isso também. Né? Até sempre você vai poder expressar taxas em qualquer nível de periodização que você quiser. Né? Agora, um nível usual, esse nível anual, aqui no Brasil também o nível mensal, até porque a taxa não é tão alta, né, especialmente nas operações de crédito, como a gente viu, pessoas que até com vergonha de mostrar a taxa anual. Você normalmente vê ela expressa na forma mensal, até para parecer que ela é menor. Tá? Já a taxa de investimentos é talvez mais comum, você vê das duas formas. Né? Até porque talvez ela não parece ser tão grande assim, mas em termos internacionais ela até é bastante alta. Nós vemos a questão dos investimentos em ativos de mais risco, né? Um exemplo aqui
seria as ações, né, que é um sobe e desce bastante grande. Você às vezes pode ganhar muito dinheiro, como esse caso aqui, né? Você investiu 4,45, isso aí chegou agora nos dias recentes, aí, no mês passado, a mais de R$14. Né? Mas só que o problema é o seguinte, você fala, poxa, então eu vou fazer isso. Será que não tem jeito de saber o que vai acontecer com o preço de uma ação? Né? Então, se alguém tiver uma bola de cristal, né, você consegue realmente saber, né? Mas não existe essa bola de cristal. Então, se fosse fácil, né, você saber o que vai acontecer, todo mundo estaria ganhando muito dinheiro. Mas a verdade é que, do mesmo jeito que os ativos eventualmente sobem, eles podem cair. Então, no ano anterior, né, a Petrobras caiu 81%. Né? Então, de fato, é algo que você precisa, são operações que você precisa fazer com um pouco mais de cuidado. Né? Nós vamos depois, mais para frente no curso, nós vamos explorar um pouco mais essa questão do mercado de ações. Né? Mas é importante você entender que essas são aplicações que envolvem mais risco. Né? Então, essa noção de risco, do ponto de vista de finanças, é isso. Você pode ganhar mais, mas você também pode perder mais. Né? Então, você tem que tomar um certo cuidado. Quer dizer, no longo prazo, eventualmente, você pode ter vantagens. Falamos no índice Bovespa, né, que seria uma forma de você investir num certo conjunto maior de ações, e isso acaba minimizando um pouco os riscos aí que você tem em operações envolvendo, eventualmente, ações. Né? E veja que as variações elas são muito mais moderadas aqui. A hora que você pega um conjunto de ações, perceba que a Petrobras, né, a hora que a gente viu o gráfico aí da Petrobras, você vê uma variação aqui, uma queda de 81% e uma subida de 221%. Na hora que você pega um conjunto maior de ações, perceba que essas variações elas têm uma amplitude menor. Né? Porque você tem, quer dizer, isso que caracteriza um pouco essa noção de risco no contexto financeiro. Quer dizer, menos isso significa também você ter variações tanto para cima quanto para baixo com amplitudes um pouco menores. Então aqui, veja, uma queda de em torno de 15%, né? Na Petrobras você vê que era muito maior, depois uma subida aqui de 46,8%. Pois não. O que significam aqueles números ali, 47 mil? Então, aquele 47 mil é exatamente o valor do índice Bovespa. Então, é como se fosse um número que representa o valor de um certo conjunto de ações que define o índice Bovespa. Então, se você entrar lá no site do Bovespa, ele vai te dizer qual é a composição do índice Bovespa. Sei lá, tantos por cento da Petrobras, tantos por cento da Vale do Rio Doce, tantos por cento do Banco do Brasil, Itaú. Eu estou até falando uns que são que participam no índice Bovespa com um percentual relativamente mais alto. E outras empresas com percentuais menores. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai fazer o tipo de uma média ponderada do valor dessas empresas e vai estabelecer uma base, né, de referência. Aí. Então, o índice ele serve especialmente para você ver na variação relativa dele. Se você tivesse aplicado nesses instrumentos que seguem o índice Bovespa, você tem muitos no mercado, você tem fundos que representam, aí, cuja rentabilidade está atrelada ao índice Bovespa. Então, seria como se você tivesse, né, investindo um certo montante, vamos dizer R$1.000, você tivesse perdido em torno de 14,9% nesse primeiro período, e no segundo período, se você tivesse investido aqui R$1.000, você teria ganho em torno quase de 47%. Então, quer dizer, pela variação relativa do índice, isso que é mais importa, não é o número absoluto. Lógico, quem está acostumado com o mercado já está acostumado com essas ordens de grandeza do índice Bovespa, mas você que está iniciando, interessam as variações relativas. Então, aqui interessa que aqui caiu, né, 15%, mais ou menos, e aqui está subindo em torno de 47%. Agora, veja que as magnitudes são muito mais baixas do que no caso da Petrobras. O comportamento foi mais ou menos similar, né? Uma queda e depois uma subida. Quer dizer, o mercado tem
um componente mais geral, que é afetado pela situação econômica e uma série de outros fatores, e certos componentes que são mais específicos daquela particular empresa, né? Então, a Petrobras, por exemplo, é afetada por o quê? De um lado, pelo mercado de petróleo e derivados, que ela está dentro desse mercado. E segundo, pela crise que ela está passando, que acaba também gerando uma série de dificuldades para a empresa, né? E muita gente acaba avaliando ela de uma forma eventualmente mais negativa, né? Então isso aí gera mais estresse. Agora perceba que, pegar até o caso da Petrobras, que vocês veem bastante no mercado, na mídia, né? Porque ela está atrelada a muito esses escândalos aí, envolvendo a Lava Jato. Uma expressão que se tem no mercado interessante é assim: não existe risco ruim, o que existe é risco mal precificado. Então veja, não significa, mesmo com todos os problemas da Petrobras, a hora que ela caiu a 4,45, tá? Muitos investidores eles avaliaram a situação de fato da Petrobras, o patrimônio que ela tem, os campos de petróleo, etc. E falaram, poxa, esse valor está muito baixo. Por mais que ela tenha problemas, parece ser um bom investimento. Então, esse é o processo que se faz de valuation dentro do mercado. Então, tem um monte de gente que está fazendo essas análises. E essa análise é uma análise importante, uma análise eventualmente fundamentalista, que avalia, de fato, a condição da empresa. E essa análise pode te indicar, olha, esse valor da ação, frente a uma análise mais profunda daquilo que é o patrimônio dessa empresa, o potencial de geração de riqueza no longo prazo, com pequenos ajustes, eventualmente essa empresa pode ser muito rentável. Então, a hora que você começa a ver melhorias na administração da Petrobras, uma mudança na gestão, uma série de ações importantes, o que acontece com a ação? Sobe. Então, veja, não é que seja ruim você colocar o dinheiro num ativo arriscado. O problema todo é você comprar esse ativo a um valor que seja baixo. Porque aí o potencial de rentabilidade é sempre, eventualmente, maior. Então, hoje, por exemplo, já fica mais complicado. Mas hoje vale a pena comprar a ação da Petrobras? Não sei, aí já você precisa fazer uma análise mais cuidadosa. Mas quando chegou naqueles 4,45, eu mesmo avaliava o mercado nessa época, eu falei, poxa, é uma ótima ideia comprar, porque não tem como, eventualmente, no longo prazo, né? não no curto prazo, você perder dinheiro ou muito dinheiro, né? Então, qualquer melhoria na empresa já vai gerar, que é o que acabou acontecendo, né? Então, muita gente compra ações exatamente nos momentos em que o mercado está numa situação de mais depressão, de preços mais baixos, etc. Né? Não é, mas sempre pensando num horizonte mais longo. O iniciante está sempre aquela ideia, pois eu vou comprar hoje porque daqui a uma semana eu vou ganhar. Pode ser que você ganhe, pode ser que você perca, tá? Porque há uma variação. Tá? Até operadores que são muito experientes, eles acabam perdendo e muito, às vezes. Tá? Então não é um negócio que se ganha dinheiro com certeza. É por isso que você tem aplicações que são, de uma certa forma, mais garantidas, mas as rentabilidades são potencialmente às vezes mais baixas, e você tem investimentos que são dessa natureza. Veja, você tem investimentos, às vezes, em empresas que são novas empresas, que a gente chama até de startups. Né? A gente sempre bola aí uma empresa nova, como foi empresas que você deve conhecer, como Uber, como Airbnb, como várias empresas que hoje são empresas muito até proeminentes, mas elas no início eram ideias totalmente revolucionárias. Então, nesse momento, ele precisava de gente que se dispusesse a investir o seu dinheiro nesse tipo de empresa. Então, você veja que dessas startups, de cada, 10, 20 que são lançadas, talvez uma ou duas sejam bem-sucedidas. O risco é muito alto, mas o retorno é muito alto para aquelas que dão certo. Então, você tem muitos investidores que se interessam por esse tipo de investimento
e justamente pensando na situação de que a rentabilidade pode, em algumas delas, ser extraordinariamente alta a ponto de compensar todos os prejuízos que ele teve. E hoje, veja, o próprio investidor pequeno pode entrar nisso com as iniciativas que a gente chama de crowdfunding. Né? Você vai ver na internet aí uma série de sites, né, que permitem pessoas que têm ideias interessantes, que lancem essas ideias e que consigam até receber investimentos de pessoas como nós aqui. Investimentos de quantias pequenas. E que se a empresa decolar, né, você vai junto e ganha muito dinheiro. Né? Então você pega essas grandes empresas, né, Apple, Intel, Airbnb, Uber, né, essas grandes da internet aí, os investidores que colocaram dinheiro inicialmente hoje são bilionários. Tá? Ganhou-se muito dinheiro. Né? Agora, do mesmo jeito, deve ter muita gente que perdeu dinheiro. Né? Então esse investidor, nesse tipo de investimento, o que ele está fazendo? Ele está pulverizando o dinheiro dele, não só numa empresa, mas em várias, com a expectativa que uma delas eventualmente suba. Então é interessante você enxergar esse mercado. Né? Tem uma pergunta aqui? Não? Bom, aí nós vimos, né, nós fizemos uma revisão das taxas de juro na situação em que você precisa emprestar dinheiro. Né? Então aqui que a coisa realmente, como nós falamos, fica complicada. Né? Então tem os típicos aí, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento de veículos, veja que muito mais baixa, né, a taxa, né, até porque você quando financia um veículo, quer dizer, até a própria propriedade do veículo não fica nem em seu nome. Enquanto você está, durante a operação de financiamento, tipicamente, ela fica no nome do credor. Tá? Então, se você não pagar, ele simplesmente, como a gente já viu aqui, acontecer aqui no Parque da Exalc, de repente vem um cara aí, de uma certa empresa, ele fica com a chave, ele pega, abre o carro e vai embora, porque aquele cara não pagou, de repente, aquilo que ele devia. Tá? Ou seja, o carro é a garantia. E um detalhe importante, no financiamento de veículos, em geral, também não se financia, tipicamente, 100% do carro. Tá? Porque isso aí geraria uma certa dificuldade, né? Porque esse cara, ele pega a garantia, mas ele não vai conseguir vender o carro pelo aquele valor que ele emprestou. Então, em geral, o próprio valor financiado, ele não tende a ser 100%, deve ser menos de 100%. Tá? Quanto menos, mais fácil você vai encontrar gente disposta a emprestar esse dinheiro. Porque é uma taxa, veja, que apesar de ser uma taxa mais baixa que as outras, ela é bem mais alta do que aqueles 12% que a gente viu ali, aproximadamente da Selic ou da CDI. Né? Operações comerciais nessa faixa aí.